Meditação nesta noite, eu peço que abram suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Meus irmãos, não era esse texto que eu havia planejado pregar hoje, mas por uma série de razões, é esse o texto que nós estudaremos, e é um texto muito relevante, muito importante para nós. Um texto que nos traz uma mensagem que é apropriada para este momento de pandemia, este momento de doença, em que nós ainda enfrentamos. Segunda Reis, capítulo 5. O texto diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomaram meu senhor e estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã:
Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, Pai, e o Senhor falou conosco. Agora nos ajude a compreendê-la, nos ilumine pelo Espírito Santo e nos ajude também a atendê-la, Pai, sabendo que a tua palavra é fonte de vida. É crendo na tua palavra que nós recebemos vida e somos curados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos nos últimos anos, nesses últimos meses, não é? No último ano, um tempo bem difícil. Uma pandemia, um vírus se espalhou por todo o mundo, causando uma crise que alcança todas as áreas. O sistema de saúde foi prejudicado, muitos hospitais ficaram lotados, médicos sobrecarregados, a economia também sofreu, muita gente perdeu emprego, muita gente faliu, muitas empresas faliram. Foi um tempo bem complicado. E nós não sabíamos também muito bem o que fazer com essa doença, não é? É uma doença que nós tínhamos pouquíssimas informações no início, quando ela começou a se espalhar, e hoje nós sabemos um pouco mais, tem algumas vacinas aí já sendo produzidas, graças a Deus, mas ainda é uma novidade para nós. Ainda está mutando, né, se multiplicando, ainda é uma coisa muito difícil. Uma doença que gerou isolamento social, uma doença que gerou muitos problemas emocionais. Muita gente, eu aconselhei no ano passado e conversei, pessoas que estavam sozinhas em casa. Se você tem família e pôde ficar junto com alguém nessa quarentena, dê graças a Deus. Muita gente ficou sozinha. E isso é algo bem difícil. Bem, você já pensou como seria se a quarentena não fosse só uma coisa de alguns meses? Se a sua vida inteira fosse uma quarentena? Você já deve estar cansado da quarentena, não é? Você já deve estar cansado dessa doença.
Por mais que agora muitos de nós já voltaram a trabalhar, já estamos aqui cultuando presencialmente, mas ainda as coisas não voltaram ao normal, não é mesmo? Já pensou se isso fosse a sua vida inteira? Nunca poder abraçar alguém, ninguém querer chegar perto de você, não conseguir ter relacionamentos, ficar isolado o tempo todo. Esse era o caso de Naamã. É isso que a doença de Naamã fazia a ele. Naamã era um homem que, apesar da sua importância, apesar do seu alto cargo, era miserável. Era um homem que, apesar de rico, era triste. Apesar de poderoso, de ser alguém respeitado por muitos, ele era impotente no que dizia respeito ao seu principal problema. Até que Deus operou em sua vida. Mas não se engane, o principal problema de Naamã não era a sua doença. Aliás, Deus permitiu que Naamã tivesse essa doença para poder tratar aquilo que era o principal problema de sua vida. Por que Deus permitiu que Naamã desenvolvesse tal doença que o fazia viver tão miseravelmente? A doença era um recado de Deus para Naamã. E da mesma maneira, essa pandemia, essa doença que acomete a muitos, é um recado de Deus para o mundo de hoje. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não deixou de ser soberano. E se Ele permitiu que uma pandemia afetasse o mundo inteiro, tanto crentes quanto descrentes, alguma coisa Ele está querendo mostrar. Qual é o recado de Deus? Veja, Naamã, por mais que seja o protagonista aqui nesse capítulo, o personagem que mais aparece, ele não é o mocinho da história. Naamã era um inimigo do povo de Deus. Ele era um sírio, ele era alguém que raptava crianças, meninas israelitas, e as escravizava. Ele fazia parte das ameaças internacionais que botavam medo no povo de Deus. O povo de Israel tinha medo da Síria, assim como muitos de nós hoje têm medo da China, por exemplo. Só que, no lugar de confiar em Deus para os livrar, os israelitas buscavam outros meios de se garantir. Eles buscavam a sua segurança na política, na idolatria a outros deuses, na diplomacia, tentando ali criar boas relações com os reis estrangeiros, nas alianças que eles faziam com os reis pagãos. Em meio a tudo isso, a toda essa situação, o inimigo do povo de Deus, que colocava medo no povo de Deus, e a nação de Deus, o povo de Deus, que se afastava da palavra de Deus, o que nós temos aqui é a conversão de um pagão. Um homem mau, alguém que era considerado um caso perdido, se converte ao Senhor. Ele ouviu o recado de Deus. Ele creu em Deus, enquanto aquele que era o povo de Deus se tornava cada vez mais incrédulo. Naamã teve o seu orgulho quebrado, enquanto o povo de Israel se tornava mais e mais orgulhoso. E assim como Deus enviou um recado a Naamã por meio de uma doença, Deus também enviaria um recado ao povo de Israel. E talvez Ele esteja também enviando um recado a você esta noite. Aqui nós temos um homem que era ímpio e ouviu o recado de Deus. E no segundo livro de Reis, temos uma nação inteira que era uma nação crente, mas que não ouviu o recado de Deus. E Deus pode ter um recado para você hoje, quer você seja crente, quer não. O que Deus ensinou por meio desses acontecimentos? O que Deus ensinou por meio de uma doença? Qual era o recado de Deus? Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é que por meio da doença, Deus expôs o problema de Naamã.
E o verdadeiro problema de Naamã não era a sua lepra, mas o seu pecado mais arraigado. O problema de Naamã era o orgulho. Aqui Naamã é descrito como um grande homem, versículo 1. Ele era um comandante respeitado por todos, um soldado de muitas vitórias, um herói de guerra, mas era leproso. É interessante como o autor aqui, ele constrói aqui essa descrição. Grande homem, grande guerreiro, grande soldado, mas leproso. Ele era tudo aquilo, mas ele tinha um mas. Ele tinha um problema. Sabe aquela pessoa que tem tudo, aparentemente? Tem dinheiro, tem uma boa reputação, tem um grau acadêmico elevado, tem uma boa conduta. Aquela pessoa que faz tudo certinho, é moralmente correta, que você olha para ela e fala, falta só Jesus. Faltava só ser crente. Só que ela tem um mas. Ela tem um problema que é incapaz de resolver. E esse problema pode ser uma doença, pode ser uma limitação física, pode ser problemas na sua família, problemas no casamento, pode ser um câncer, ou até mesmo um pecado pessoal. O problema de Naamã era a lepra. E no contexto aqui, a lepra não era exatamente aquilo que hoje é chamado de hanseníase ou de outras doenças de pele, mas é qualquer doença de pele que fosse visível e que causava escamações na pele. E a lepra naquele tempo não era apenas um problema de saúde, ela também criava um problema social, porque no contexto daquelas nações ali do Antigo Oriente Próximo, ninguém chegava perto de uma pessoa com lepra. Não só na nação de Israel, onde você tinha leis cerimoniais de pureza, mas em qualquer nação daquela região, ninguém chegaria perto de alguém com lepra, porque as pessoas tinham nojo, elas tinham repulsa. Para eles, a lepra tinha aparência e cheiro de morte. Por isso, ninguém chegaria perto de Naamã. Por isso, os leprosos eram separados da sociedade. Eles viviam em quarentena. Assim como muitos de nós vivemos nos últimos meses. Que situação de Naamã? Ele tinha uma doença que deixava a sua vida sem graça. Por mais que ele tivesse grana, por mais que ele tivesse boa condição, ele trocaria tudo o que tinha para ser livrado desse mal. Mas a lepra não era o único problema de Naamã. Naamã também era um homem orgulhoso. Veja, apesar da lepra, Naamã era um homem que tinha influência. O texto diz que ele era grande aos olhos do rei. O rei fazia questão de recebê-lo em sua casa. Naamã também tinha muito dinheiro, ele tinha servos e servas, ele tinha tudo que você podia imaginar, tinha muito conforto. Podia resolver qualquer coisa com o dinheiro que ele tinha. Naamã era um homem que gostava de ser bem recebido, ele gostava de ter o controle, ele queria tudo do seu jeito. Isso é algo que nós vemos ao longo desse capítulo. Ou seja, Naamã tinha um problema espiritual. Ele tinha aquele orgulho, aquela soberba, que é tão típica daqueles que não servem a Deus. Então Naamã ouve uma palavra de esperança. Veja os versos 2 e 3. A serva que Naamã levou para sua casa, ela não se impressionou com toda a fama de Naamã. É muito interessante isso. Ela foi levada, ela foi raptada, ela foi escravizada por aquele sírio, que era um grande homem. Mas quando ela olha para Naamã, ela não vê aquele grande homem, o herói de guerra, rico e poderoso. O que ela vê é um pobre leproso. Pobrezinho. Tem lepra. Ela não se impressiona. Então ela diz: ah, se meu senhor conhecesse o profeta que mora em Samaria. Ah, se ele conhecesse. A medicina não podia resolver o problema de Naamã. Não havia cura para aquela doença, mas Deus podia resolver. E Deus usou essa menina, tão humilde, essa serva, para dizer a Naamã que o problema dele não podia ser resolvido com dinheiro ou com influência,
mas sim por um profeta, sim pelo próprio Deus e pelo profeta que falava em nome dele, lá da terrinha de Israel. Então Naamã ouviu o que aquela menina disse, a sua esposa contou a ele, e ele foi buscar informações a respeito disso. Ele foi lá buscar solução para o seu problema, só que o que vemos aqui nos versos 4 a 6 é que ele tentou resolver do seu próprio jeito. Orgulhoso do jeito que ele era, ele foi usar as armas que ele conhece. Primeiro, Naamã foi pelo caminho da influência. Ele foi falar com o rei da Síria. Interessante, a menina disse que o problema seria resolvido por um profeta de Israel. E Naamã foi falar com o rei da Síria. O que uma coisa tem a ver com a outra? Naamã foi usar as armas que ele conhece. Naquele tempo era comum que os reis pedissem ajuda a outros reis na área da medicina. Muitas vezes uma nação, um país tinha uma solução para alguma doença e um rei então pedia ajuda a outro rei e enviava ali para a cura da doença. Então o rei Ciro pensou que havia um grande médico em Israel. Israel talvez tivesse desenvolvido a sua medicina, um remédio milagroso que pudesse curar a lepra. Então ele enviou uma carta diplomática ao rei de Israel para que ele tomasse as devidas providências. Então Naamã tinha de fato uma grande influência, ele tinha o melhor plano de saúde daquele tempo. Ninguém tinha melhor plano de saúde que Naamã. Naamã também tentou o caminho do dinheiro. Ele colocou na sua mala uma porção da sua riqueza. O texto diz que ele levou 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. E isso é muito dinheiro. Para você ter uma ideia, naquele tempo, um salário normal era cerca de 10 ciclos de ouro por ano. E ele levou 6.000. Era uma fortuna. Quem resolvesse o problema de Naamã ficaria milionário. O valor, se convertido para reais, equivaleria a mais ou menos 12 milhões de reais. É muito dinheiro. Então Naamã não queria ir para Israel sem nada na mão. Orgulhoso do jeito que ele era, ele quis se garantir. Eu vou levar aqui muito dinheiro. Então veja, meus irmãos, a primeira coisa que esse texto nos mostra é que o problema de Naamã a ser tratado era o problema do orgulho. E você precisa tomar cuidado com o orgulho. O orgulho é aquilo que nos faz ter uma alta visão de nós mesmos e um desprezo pelos outros. O orgulho nos faz nos achar. A gente se acha. A gente se considera o máximo e despreza o outro. O orgulho nos faz gostar de receber aplausos e elogios, de ser bem recebido, de ser reconhecido, até mesmo por aquilo que na verdade não é crédito nosso. Perceba que o texto diz aqui, que Naamã era um homem de muito conceito, porque o Senhor deu, por meio dele, vitória à Síria. Naamã não sabia disso, mas se ele era alguma coisa, é porque o Senhor assim o concedeu. O orgulho faz com que a gente nunca se coloque numa posição de dependência. A pessoa orgulhosa nunca quer depender dos outros. Ela não aceita a favor. E assim é Naamã. Ele quer resolver a coisa do seu jeito. Eu tenho que me garantir, com a minha influência, com o meu dinheiro, eu não posso aceitar favores. Cuidado com o orgulho. O orgulho destrói relacionamentos. O orgulho destrói famílias. O orgulho separa amizades. E hoje em dia, por causa dessa pandemia, tem muita gente orgulhosa por aí, brigando por causa de opiniões diferentes sobre coisas secundárias. O orgulho também afeta a igreja. Veja, essa doença, essa pandemia, ela veio para quebrar o orgulho da humanidade. Ela veio nos mostrar que nós somos frágeis. Nós somos passageiros, nós não temos controle sobre as nossas vidas. Você não tem controle sobre a sua vida. Se você começou o ano passado, o ano 2020, com planos, quando chegou no mês de fevereiro, seus planos foram por água abaixo.
Você não tem controle sobre a sua vida. A ciência não pode resolver os problemas da humanidade. A medicina não conseguiu resolver essa doença. Os governantes não têm soluções, eles quebram a cabeça, não sabem o que fazer. Quem tem o controle dessa situação? Somente Deus tem o controle das nossas vidas. Naamã enfrentava uma doença que não tinha cura, mas Deus podia curar. E a solução que a menina deu para Naamã era muito simples. Vá ver o profeta em Israel. Naamã não podia resolver o seu problema, mas Deus podia. E se você é essa pessoa que gosta de ter o controle, que gosta de ser independente, que confia nos seus meios, na sua riqueza, no seu esforço, essa é a hora de repensar. Ouça o recado de Deus. Você não está no controle. Deus está. Nós vimos que a doença expôs o problema de Naamã, e o problema dele era o orgulho. A segunda coisa que nós vemos aqui é que por meio da doença, Deus expõe o problema da incredulidade. E nós vemos incredulidade nesse texto, nas duas pessoas aqui, no rei de Israel e no próprio Naamã. Primeiramente, no rei de Israel, você vê nos versículos aqui, 7 a 13. O rei de Israel recebe essa carta do rei da Síria e fica desesperado. Afinal, como é que ele poderia resolver esse problema? Ele diz: eu não sou Deus, eu não tenho poder para tirar a vida e para dar a vida a ninguém. Então o rei começa a rasgar as suas vestes como um sinal de luto, de desespero, porque ele começou a pensar que o rei da Síria estava procurando uma razão, um motivo para entrar em guerra com a nação de Israel. A Síria era um grande império naquele tempo e tinha uma relação bem conturbada com Israel. Por vezes eles eram aliados, por vezes eles eram inimigos. E o rei de Israel não é tão diferente de Naamã. Quando ele vê essa situação, ele não enxerga ali a providência de Deus. Ele só podia ver o trato político. E nada mais. Muita gente, nesse tempo de pandemia, não enxerga a mão de Deus. Não enxerga a providência. Só fica vendo os jornais, vendo as notícias, acompanhando as brigas políticas e entra em desespero. A gente vai morrer, o sistema de saúde vai entrar em colapso, a economia vai ruir, e os governantes não sabem o que fazer. As 4 coisas são verdadeiras, mas Deus está controlando. A providência de Deus não deixou de valer, Deus não deixou de ser soberano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada vai nos separar do amor de Cristo. É o que nós lemos hoje nos textos bíblicos. E foi essa a atitude do rei de Israel. Ele se esqueceu das promessas de Deus. Porque Deus prometeu que cuidaria do seu povo. Deus não deixaria aquele povo perecer. Deus não iria abandonar o povo da aliança. O rei de Israel também tinha um problema. E o problema dele era a incredulidade. Ele era um incrédulo. Ele era o rei de Israel, o rei do povo de Deus, e incrédulo. Sempre que você fica ansioso, sempre que você entra em desespero quando vê uma notícia ruim, a razão é uma só: incredulidade. Porque Jesus Cristo diz: se Deus cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, não vai cuidar de você? Homens de pequena fé. Incredulidade. Deus é soberano. Deus cuida de seus filhos. Creia nisso. Até que chega aqui então uma carta do profeta, versículo 8. Eliseu manda dizer ao rei: por que está rasgando as suas vestes? Que coisa boba de se fazer. Esqueceu que tem profeta em Israel? Esqueceu que cremos num Deus poderoso que nunca nos desampara?
Eliseu apresenta uma esperança para solucionar esse problema aparentemente insolúvel. Ele ecoa mais uma vez a mensagem que a menina deu lá atrás. Há um profeta em Israel. Há um profeta em Israel. Então Naamã vai até o profeta, versículos 9 e 10. Ele vai novamente em busca do profeta. A solução simples que a menina deu, vá ver o profeta, mas ele ainda busca se garantir. Ele ainda tenta dar o seu próprio jeito. Naamã vai até Eliseu com toda a sua comitiva. Versículo 9. Ele vai com seus cavalos e com seus carros e com tudo o que tinha até a casa de Eliseu. É interessante que no texto, na língua original, ainda há uma repetição. Fala que Naamã vai com seus cavalos, e com seus cavalos, e com seus carros. A ideia é de muita coisa. Imagina aquela comitiva, aquele tanto de gente chegando na casinha simples do profeta de Israel. É para impressionar. É para garantir uma boa posição. É para não chegar lá como alguém que precisa de ajuda, mas como alguém que você gostaria de ajudar. Mas Eliseu não fica nada impressionado. Eliseu não estende o tapete vermelho para Naamã. Aliás, ele nem recebe Naamã. Certamente em muitos lugares Naamã seria bem recebido, com banquete, com discursos, com homenagens. Você já viu como é, por exemplo, quando um político vai visitar uma cidade pequena, uma cidade do interior? Que eu falo, por exemplo, a cidade que minha mãe nasceu é uma cidade com cerca de 2.000 habitantes. Quando o governador vai lá, a cidade toda se ajunta para ver. A cidade inteira. E não importa se esse governador ou se esse deputado, se ele é corrupto, se tem processos contra ele, não importa. Não importa se no dia anterior todo mundo estava falando mal dele. Quando ele aparece na cidade, todos querem cumprimentar. Todos querem estender o tapete vermelho. Mas Eliseu não faz isso. Ele tão somente envia um mensageiro para Naamã. Ele coloca Naamã de volta ao seu lugar. Quem é Naamã? Ele é um leproso. Segundo as leis cerimoniais de Israel, Naamã era um impuro. E por isso, Eliseu não podia tocá-lo. E por isso, Naamã não podia chegar perto do trono de Deus. Não podia chegar perto do acampamento. Não importava quanto dinheiro ele tivesse. Não importava os seus títulos. O que importa aqui é quem ele é diante de Deus. O impuro. Então o mensageiro dá uma instrução para Naamã. Uma instrução um tanto quanto estranha. Ele dá aqui a receita do remédio. Naamã tinha uma doença e aqui está a receita. 7 banhos no Jordão e ficará limpo. E era uma instrução um tanto quanto decepcionante. Nada de cartas diplomáticas entre reis, nenhuma magia, nenhuma técnica especial. Só vai lá no Rio Jordão, aquele rio minúsculo, pequeno, raso. Vai lá e toma um banho, 7 vezes. No riozinho da terrinha de Israel. A solução para o problema de Naamã viria por algo simples, porque não seria pelo poder do homem, mas pelo poder de Deus. A solução seria tão simples quanto a loucura do Evangelho, tão simples quanto a loucura da cruz, tão simples quanto salvação pela fé. Várias e várias vezes Deus apresenta soluções simples para problemas complexos. Veja, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 14, quando os hebreus saíram do Egito e foram encurralados ali junto ao Mar Vermelho. Eles olhavam para trás e o que eles viam eram os soldados egípcios em sua direção. Eles olhavam para frente e o que viam era um Mar Vermelho. Então o que eles fizeram? Eles começaram a orar. E Moisés começou a orar, pedindo por livramento. Então Deus deu uma solução muito simples. Ele disse a Moisés: diga ao povo que marche. Não é hora de orar, é hora de marchar. Pode andar, continue andando. É só isso que eles tinham de fazer. Eles tinham de marchar.
Eles tinham de obedecer à palavra de Deus, que foi dada por meio do profeta. E eles marcharam e Deus abriu o Mar Vermelho. É esse o fim do caminho para Naamã. Tudo que ele tem de fazer é obedecer à palavra. É ouvir o que o profeta disse. Banhar-se no Jordão 7 vezes. Então ficará curado. O problema da sua vida seria resolvido. Essa era a promessa. Tudo que ele tinha de fazer era crer. Mas Naamã ficou relutante em tomar esse remédio. Ele fica irado e vai embora. Por que ele faz isso? Porque esse remédio, essa solução, não supria as suas expectativas. Ele esperava um espetáculo, uma grande cena, uma grande coisa feita para um grande homem. E ele fica irado porque as coisas não são do jeito que ele imaginava. Primeiro porque ele esperava ser recebido. Ele é um homem influente. Ele é importante. Como assim o profeta não vem até mim e me faz uma recepção? Ele esperasse que o próprio Eliseu, não o mensageiro, mas o próprio profeta viesse até ele e invocasse a Deus, e tocasse na ferida e fizesse um espetáculo. Mas no lugar disso, o que ele recebeu foi uma simples instrução. Somente a palavra de Deus, só isso. Nada mais. Sabe aquela pessoa que vai para o médico e quer dizer para o médico o remédio que ele tem de pôr na receita? A pessoa vai no médico, mas já pesquisou no Google a sua doença, já pesquisou no Google os seus sintomas, já sabe o que tem, já sabe qual é o remédio, já sabe o tratamento, só quer que o médico coloque aquilo na receita. Assim era Naamã. Ele quer ensinar o profeta a ser profeta. É isso que Naamã faz. E nessa hora, ele apela até mesmo para o seu orgulho étnico, porque ele diz, os rios de Damasco são melhores que os rios de Israel. Porque nas religiões daquele tempo, você tinha ritos como esse. As religiões daquele tempo também tinham ritos de cura, que incluía banhos em fontes mágicas. Então Naamã pensou que se é para banhar no rio, eu posso fazer isso de onde eu vim. Por que tem que ser nesse corguinho aqui de Israel, se eu posso fazer isso lá na minha terra, nos rios muito maiores e melhores que eu tenho por lá? Porque a solução para o meu problema viria de uma religião tão simples e tão insignificante. E você já deve ter ouvido isso. Você prega o evangelho para alguém e a pessoa diz, por que esse Deus? Por que o Deus da Bíblia? Por que não o Deus dos meus pais? Porque a solução está no seu Deus e não no meu Deus. Por que eu deveria dar ouvidos à sua Bíblia e não às tradições e às religiões da minha família? Naamã é um incrédulo, assim como o rei de Israel é um incrédulo. E ele precisa crer. Não é o rio que vai curar Naamã, é Deus. E ele deve dar ouvidos à palavra de Deus. E ele tem aqui 2 opções: se humilhar e crer na palavra do homem de Deus, ou manter o seu orgulho e voltar para Damasco. Então Naamã recebe um bom conselho. Mais uma vez, Deus usa os humildes, os servos de Naamã, para convencê-lo. Os servos dizem, se o profeta pedisse algo difícil, você não faria? Se ele te pedisse para subir escada de joelho, você não subiria? Se ele te pedisse para dar uma grande quantia em dinheiro, e assim Deus vai te abençoar, você não daria? Se ele te pedisse qualquer tarefa, rezar o terço, acender uma vela, você não faria? Naamã quer merecer a cura. Ele quer pagar o preço. O orgulho de Naamã o impede de crer na simplicidade do evangelho. E tantas pessoas rejeitam o evangelho por orgulho, porque querem merecer a sua salvação. Então fazem promessas, dão dinheiro, até mesmo servem na igreja para ganhar a aprovação de Deus.
ao invés de seguir o caminho simples do Evangelho. Creia e viverás. O profeta pediu algo simples: lave-se e ficarás limpo. Não custa nada tentar. Irmãos, uma cura foi prescrita na Naamã. Ele precisa crer na palavra de Deus para obter a cura. E o pecado que Deus está tratando aqui na vida dele é a incredulidade. Nós temos aqui um rei incrédulo que entra em desespero e vai rasgando as suas vestes porque se esqueceu de Deus e de sua providência. E temos aqui um ímpio, um pagão incrédulo, sendo confrontado com a palavra de Deus, recebendo a instrução do profeta e com duas opções: crer ou manter o seu orgulho. O foco aqui no texto não é o Rio Jordão. A instrução do profeta podia ser outra. Podia ser um banho, podia ser 70 banhos, não é esse o foco. A questão aqui é essa: confiar ou não confiar na palavra do profeta, na palavra do homem de Deus. E o que Naamã precisa fazer nesse momento é se desapegar de suas tentativas. Ele não vai resolver o seu problema com dinheiro ou com influência. Ele tem de admitir o seu real estado. Ele é leproso, impuro, separado de todos, dependente de ajuda. Então ele deve crer no que Deus disse. Mas o maior obstáculo à obediência de Naamã é o seu orgulho. E o orgulho precisa ser quebrado. E muitas vezes o que impede eu e você de fazermos o que Deus requer de nós é o orgulho. Deus ordena que você confesse os seus pecados a Ele e também a seus irmãos, muitas vezes. Principalmente quando você ofende alguém, você deve pedir perdão. Mas muitas vezes você não pede perdão por orgulho. Deus ordena que você busque reconciliação com aquele irmão que te ofendeu, com aquele irmão que pisou no seu pé. Mas muitas vezes você não busca a reconciliação por causa do seu orgulho. Ah, ele não veio me pedir perdão, por que eu vou buscar reconciliação com ele? Deus ordena que você creia no Evangelho, que você confesse os seus pecados, que você tenha Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas muitas vezes, muitos não fazem isso, por causa da sua justiça própria, porque querem ganhar a salvação, porque querem se salvar do seu próprio jeito, porque preferem subir escada de joelho, porque preferem tentar ganhar a salvação por meio de ações sociais, porque acham que indo para a igreja todo domingo e servindo a Deus, vão ser salvos. A Bíblia diz que os orgulhosos, os soberbos, não herdarão o reino. Jesus não veio para os que pensam que estão saudáveis, mas para os doentes. Em terceiro lugar, meus irmãos, por meio da doença, Deus se fez conhecido. Naamã pôde reconhecer quem Deus é. E o que acontece aqui, no versículo 14, é que Naamã decide ouvir o conselho dos seus servos e crer e obedecer a palavra do profeta. Parecia que Naamã não ia ouvir. Parecia que ele ia voltar para casa, que ia ser vencido pelo seu orgulho, mas alguma coisa muda. Algo muda no seu coração. E ele obedece a palavra do profeta. E diz o versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Ele fez exatamente o que o profeta mandou fazer. E aconteceu exatamente o que o profeta disse que ia acontecer. O que ele aprendeu aqui foi muito simples. A palavra do Senhor é confiável. Se você fizer o que ela diz para fazer, acontecerá o que ela diz que vai acontecer. Provai e vede que o Senhor é bom. Naamã confiou no Senhor e as promessas do Senhor se cumpriram. Ele provou e viu que Deus é bom. Então ele voltou à presença de Eliseu, versículos 15 a 19. E dessa vez Naamã foi recebido. Ele conversou com Eliseu, e aqui podemos ver que Naamã foi transformado. Ele já não é mais arrogante e orgulhoso. A atitude de Naamã agora é outra. Agora ele é
teu servo, eu sou o seu servo. Seu orgulho foi quebrado. E nós vemos aqui as evidências de uma verdadeira fé. Naamã agora reconhece que somente o Senhor de Israel é Deus. Versículo 15. Ele diz que não há Deus senão em Israel, não há outro igual. E é interessante que nem mesmo os israelitas faziam declarações como essa naquele tempo. A nação de Israel estava em declínio espiritual. Eles adoravam a outros deuses. Eles confiavam em suas estratégias. E agora Naamã, um pagão, um ímpio, se tornava um exemplo para os israelitas. O estrangeiro demonstrou uma fé muito maior, muito mais notória. Como Jesus diz em Lucas capítulo 4, versículo 27, havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. É o que Jesus disse. Um gentil, alguém que estava excluído do povo de Deus, foi salvo. E aqueles que se orgulhavam de pertencer a Deus, corriam o risco de ficar fora do reino. Naamã também aprendeu aqui a respeito da graça de Deus. Versículos 15 e 16. Ele oferece a Eliseu um presente, todo aquele ouro, todos aqueles bens, mas o profeta Eliseu recusa e até mesmo jura diante de Deus que não vai pegar aquele dinheiro. Ele faz isso porque quer ensinar Naamã a respeito da graça de Deus. Naamã não pode comprar a sua salvação, ele não pode comprar a sua cura. Deus deu de graça. Assim como nós não merecemos e não compramos a salvação, é Jesus que paga o preço. É Ele que paga a sua dívida. Naamã também declara a sua fidelidade a Deus. Ele quer levar a terra de Israel para erguer um altar ao Deus de Israel lá na sua terra. E diz que não vai adorar nenhum outro Deus senão o Deus de Israel. E até mesmo ele fica temeroso, porque como um guarda-costa do rei, quando o rei vai adorar a um Deus estrangeiro, o Deus Rimon, o Deus Ciro, ele precisa se abaixar também. Isso se dá porque o rei se apoia nos braços de Naamã, e quando o rei se abaixa, ele precisa então também se abaixar. Ele pede perdão por isso, tão preocupado que ele estava em servir a Deus. E o profeta Eliseu diz a ele, vá em paz. Naamã chegou leproso e voltou com a cara limpa. Ele chegou orgulhoso e incrédulo, e voltou humilde e fiel. Ele chegou todo irado, todo cheio de dinheiro, e voltou para a Síria em paz, com uma paz que dinheiro algum pode comprar. Esse é o final da história de Naamã, mas não é o fim da história. O capítulo 5 de Reis, de 2 Reis, é como aqueles filmes que tem uma cena pós-créditos, que tem uma ponta solta no final. Parece que o final vai ser feliz, mas então uma coisa acontece que te deixa com a pulga atrás da orelha, e aí você sabe que a história continua. Nós vimos que Deus usou a doença para expor o orgulho de Naamã, para expor a sua incredulidade e para se fazer conhecido Naamã. Em quarto lugar, Deus usa a doença também para expor a hipocrisia. A hipocrisia de alguém que era parte do povo de Deus, mas na verdade não era. Mas na verdade não estava com Deus. Nós vemos aqui a história de Geazi. Geazi era um dos discípulos de Eliseu. E agora nós vemos nos versículos 20 a 27 a história toda sendo recontada da perspectiva de Geazi. Geazi pensa que Eliseu foi bonzinho demais com Naamã. Afinal, Naamã era um inimigo do povo de Deus. Ele era um Ciro, era alguém que capturava, que saqueava pessoas em Israel, levava essas pessoas para serem seus escravos. Como assim Eliseu foi bonzinho com um comunista? Como assim ele foi bonzinho com um muçulmano? Como assim? Então Geazi planeja mentalmente o que ele vai fazer em seguida. Veja, Geazi aqui representa a realidade espiritual do povo de Israel daquele tempo. Ele estava perto de Eliseu, ele tinha acesso à palavra de Deus, ao ensino da parte de Deus, mas ainda assim ele manifesta muitos pecados.
Pelo menos 3 pecados vemos aqui. O pecado da cobiça, porque ele quer o dinheiro de Naamã. O pecado do orgulho, porque ele se acha melhor que Eliseu. Eliseu foi muito bonzinho, eu sou muito mais esperto. O pecado da mentira, porque ele planeja uma fraude. Ele quer enganar. Então ele põe o seu plano em prática. Ele engana Naamã, dizendo que Eliseu tinha pedido para Naamã dar dinheiro a eles. Ele põe em risco aqui o testemunho do evangelho. Porque Naamã ele quis dar de boa vontade. Porque Eliseu queria dar um testemunho da graça de Deus, mas ele põe em risco aqui esse testemunho. Naamã ele deu de boa vontade, tão boa era a vontade de Naamã que ele dá o dobro do que Geazi pediu. Geazi cobiça, enquanto Naamã é generoso. Então Geazi é punido, versículos 25 a 27. Quando ele chega até Eliseu, Eliseu já sabia o que estava acontecendo, Deus já sabia o que estava acontecendo e conhecia as motivações de Geazi. Então Eliseu aponta para as consequências do que Geazi fez. Veja o versículo 26, o que Eliseu pergunta para Geazi. Ele pergunta: era isto ocasião? A atitude de Geazi poderia estragar um belo testemunho da graça de Deus. Porque a salvação é de graça, porque a cura foi de graça, mas agora ela foi paga. Agora Naamã deu dinheiro. E isso é um exemplo de como a atitude equivocada dos crentes, daqueles que fazem parte da igreja, podem muitas vezes estragar o testemunho da igreja. Quando você demonstra orgulho, quando você demonstra cobiça, quando você mente, isso afeta o testemunho de Cristo no mundo. Isso é um alerta também para aqueles pastores, para aqueles líderes religiosos que basicamente extorquem os fiéis, que prometem bênção em troca de dinheiro. Eles podem estragar todo o testemunho do evangelho. Por fim, Eliseu declara a punição de Geazi. Se ele quer ter tudo que Naamã tinha, então também teria a sua lepra. A sua hipocrisia, a sua verdadeira realidade espiritual seria exposta para todos. Veja, a pandemia, a doença que acomete o mundo, é um recado de Deus. Não só aos descrentes, mas também aos crentes. É claro que nem todo sofrimento é punição de Deus. É claro, muitas vezes é provação, muitas vezes é para testemunho. Mas é bom e justo, quando você sofre, você se perguntar sinceramente: será que Deus está querendo tratar alguma coisa em mim? Perceba, meus irmãos, que Naamã tinha tudo, mas não tinha o mais importante. E Geazi estava tão perto daquilo que era mais importante, tão perto da palavra de Deus, mas ele desejava tudo. Naamã era incrédulo e orgulhoso, e passou a ser humilde, passou a ser um crente. Geazi era um discípulo de Eliseu, mas ele, na verdade, era orgulhoso, e cobiçoso e mentiroso. Deus pode salvar os piores pecadores. Ele salvou Naamã, inimigo do povo de Deus, orgulhoso, que cresceu longe de Israel. E Naamã tornou-se um exemplo de fé e humildade, mesmo para os israelitas. Mas talvez você que nasceu e cresceu na igreja, pode ser que você seja como Geazi. Talvez você cobice aquilo que o mundo tem. Talvez a sua maior preocupação nesse tempo de pandemia seja a sua própria saúde e salvar a sua própria pele. Talvez você seja aquele que estraga o testemunho da igreja. Talvez você seja orgulhoso. Talvez você se ache melhor que todo mundo. Quer você conheça Jesus, quer não, a minha exortação a você é a mesma. Ouça o recado de Deus. Ouça o recado de Deus. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se o Espírito Santo ainda não tocou o seu coração, então você tem um problema. Você precisa de um remédio, e o remédio é o Evangelho. Você pode ser lavado pelo sangue de Jesus. Você pode ser justificado de seus pecados.
Você pode ser purificado por Deus. É só crer nele. Esse é o Evangelho. A solução para o seu maior problema não virá de seus esforços. Virá se você reconhecer o seu pecado e ter apenas a Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso deve trazer os crentes à humildade. Você que é crente, você não é melhor que os descrentes. Você não é melhor que os outros porque tem uma visão diferente das coisas. Não há coisa mais contraditória do que um crente orgulhoso. Por aí tem muitos reformados, calvinistas, como nós somos presbiterianos reformados, que são taxados de orgulhosos. E muitas vezes são mesmo. Mas isso é uma contradição de termos. Ninguém que crê na graça soberana de Deus deveria ser orgulhoso. Porque se a graça é da parte de Deus, se nada nós fizemos para ganhar a salvação, então não temos motivo algum para ter orgulho. A salvação é mediante a fé e não por esforço. E ela é capaz de alcançar até mesmo pessoas como Naamã. Pessoas que antes nós consideraríamos como caso perdido. Pessoas como eu e você. Por fim, irmãos, o que Deus ensina por meio de uma doença? Deus pode mostrar o orgulho, a incredulidade e a hipocrisia. E no meio da doença, no meio da provação, muitas vezes nós podemos até mesmo conhecer a Deus. Ouça o recado de Deus. Não deixe passar essa oportunidade. Como diria o pastor John Piper, não desperdice o sofrimento. Deus pode estar te chamando para uma confiança maior nele. Pare de confiar em si mesmo. Pare de confiar em homens. Pare de ficar ansioso e desesperado com qualquer coisa que acontece. Pare de se esconder como um hipócrita no meio da igreja. Creia no Evangelho, que é capaz de salvar descrentes e dar consolos aos crentes. Que Deus nos abençoe.